o programa desta terça-feira, como já é tradição aqui, né? Um dos quadros mais comentados aqui do nosso programa, Os Seus Direitos, que traz para você sempre aulas sobre assuntos que mexem com a sua vida, com o seu dia a dia. E hoje tenho o prazer de receber a doutora Andriele Quirino. A gente vai falar sobre um assunto do momento, tá, gente? E se você quiser participar, inclusive, como a gente está ao vivo, você pode mandar o WhatsApp para o 36225674 ou através do chat do J+, no YouTube, né? Pode ficar à vontade para mandar a sua mensagem, tá? Como a Relindes mandou aqui, boa tarde, Dinei, boa tarde, Relindes, ótimo fim de tarde para você. Bom, a partir de janeiro de 2026, gente, quem tem fibromialgia passará a ser considerado pessoa com deficiência, PCD. A Lei 15.176 de 2025, que determina a medida, foi publicada na quinta-feira passada no Diário Oficial da União, após ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, doutora Andriele, é uma conquista da qual a senhora também faz parte, porque já trouxe, inclusive, aqui esse assunto para a mesa, né, para a gente debater, e que agora é uma vitória e tanto para pessoas que sofrem com essa doença, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Ednei, mais uma vez pela oportunidade, né? E hoje a gente veio falar aqui um pouco, né, do que vai mudar, o que vai beneficiar essas pessoas que têm essa doença tão silenciosa, né? Muitas vezes chegam no diagnóstico, mas que numa perícia médica o perito não consegue avaliar de uma maneira tão benéfica para uma concessão do benefício, né? Para conseguir ter esse direito garantido, né? E é uma doença horrorosa, né, doutora? Porque a pessoa simplesmente sente dor no corpo todo. Às vezes ela não consegue vestir uma roupa. Um abraço pode ser um problema para ela, né? Porque dói todo o corpo. Ela é uma doença psicológica, ou seja, tá na cabeça, né? E a nossa cabeça controla todo o nosso corpo. Logo, a pessoa, ela sente aquilo realmente como sendo uma dor insuportável. Porque, como eu disse, né, a cabeça controla tudo, né? Sim, as dores no corpo, são dias e dias, né? Tem o dia da crise e muitas vezes ela vem associada com o distúrbio do sono e também a crise de depressão. Né? Então, a pessoa que tem fibromialgia, geralmente, quando eu começo a conversar, eu já pergunto, né? Faz tratamento para depressão? Como que tá essa situação? Uso de medicamentos? Porque sempre acontece, né? A depressão em conjunto com a fibromialgia. Pois é. Após ser sancionado, então, pelo Lula, e já está aprovado, né, pelo Congresso, que aconteceu no dia 2 de julho, então, ela vai virar lei no ano que vem. Isso, né? Em janeiro. Então, a gente tem essa questão de, nesse meio ano, aí as pessoas não vão conseguir obter aquilo que já se tem, porque a doutora já falou sobre o que hoje é aplicável. A partir de então, passa a ser considerada uma pessoa com deficiência, certo? Ou seja, se enquadra em tudo que um deficiente físico pode ter. Isso, então, né, a pessoa com deficiência. O que acontece, né? Elas vão conseguir se aposentar mais cedo. Então, a mulher ela vai conseguir se aposentar com 55 anos no urbano e com 15 anos de contribuição. Né? Então ela vai, só que para isso ela vai precisar de um laudo, né, específico ali contendo não só o CID da fibromialgia. Esse laudo ele precisa demonstrar ali que ela, além da doença, o que ela está incapacitada de fazer, né? Quais os tratamentos que ela vem passando. Então, diferente de um atestado que só afasta ela das atividades, porque muitas vezes os benefícios são negados porque o atestado só vem com os dias ali do afastamento, mas não fala realmente ali o que há, né, essa incapacidade, o que realmente ela está impedida de fazer, de repente qual que é o tratamento que ela vem passando, o que seria o tratamento indicado também, quais são os profissionais, né, que seria indicado para esse tratamento. Então, há uma grande diferença de um laudo e um atestado médico. Isso hoje é complicado, né? Porque ela não tem um exame que atesta a fibromialgia, né? Sim, ela vai passando por vários exames, vários médicos, e daí, no final, ali, quando nada fecha, consegue o diagnóstico daí da fibromialgia. Por
eliminar, por exclusão, Isso. né? O médico vai excluindo essa possibilidade, aquela outra, até que ele chega, não, isso aqui deve ser um caso de fibromialgia, né? E aí emite-se um laudo, né? Isso, então ela vai precisar de um laudo de fibromialgia, né? E com esse laudo também, já mudando de assunto um pouquinho, muitas vezes hoje a gente vê que as pessoas com fibromialgia não conseguem o acesso ao tratamento, né? Todo o tratamento, porque muitas vezes é indicado a fisioterapia, o pilates também. Então, ela sendo pessoa com deficiência, né? A partir do mês de janeiro, que vai começar a ter a validade, com esse laudo ali vai ser indicado os profissionais que ela precisa ter acesso, quantas terapias que ela vai precisar fazer também, sendo as sessões de pilates ou a da fisioterapia mesmo. E se acaso esse tratamento não for ali fornecido pelo estado ou pelo município, é possível também entrar com ação de tratamento. Pois é, mas isso muda com a lei, né? Ou seja, vai ficar mais fácil, então, provavelmente, né? E não seria mais fácil, é que ela se tratando de pessoa com deficiência, ela passa a ter esse direito. É que o caso, se for negado, né, daí ela pode recorrer juridicamente, né? Isso, né? Ela tem que ter essa negativa. Então, ela vai fazer ali o requerimento, né, desse tratamento, não tendo disponível pelo SUS, ela precisa da negativa ali, onde vai ter descrito o que é fornecido pelo SUS para ela, quantas sessões, de repente, que o SUS fornece, talvez não é todas fornecida, né, do laudo que ela tem também, pode acontecer, aí se acaso nem todas, de repente, forem fornecidas, pode fazer esse tipo de ação também. O importante é a negativa, né, do que é fornecido e do que não é. A gente tem aí, né, 5 meses, que julho já foi, né, praticamente. Tem 5 meses nesse trâmite para a lei, né? Hoje, o que é possível fazer? Eu tenho fibromialgia, eu preciso de um atestado, preciso faltar no trabalho, preciso fazer um tratamento. Como é que as pessoas lidam com isso hoje, a senhora sabe? Então, assim, hoje, né, as pessoas já fazem ali os requerimentos de auxílio, mas ainda a gente vê uma certa dificuldade, né, para concessão de benefícios e também para concessões de ações de tratamento. Porque, por ser uma doença silenciosa, né, há dias e dias, como eu falei, muitas vezes na hora da perícia não é um dia de crise, né? E a pessoa também no administrativo ela não consegue o perito muitas vezes não deixa ela expressar ali sobre a depressão e o benefício é negado, né? Então hoje as pessoas com fibromialgia têm um grande sofrimento. A gente vê a maioria, né? A grande maioria de benefícios sendo indeferidos por ser uma doença silenciosa. Diante disso, qual é o grande ganho que essas pessoas vão ter a partir do ano que vem? Então, é um ganho muito grande, né? Porque se tratando de pessoa com deficiência, então, né, direito ao BPC também, a aposentadoria da pessoa com deficiência, sendo concedida, ela não vai mexer ali também nas médias salariais, sabe? Então, são muitas bonificações. Isenção de IPVA, né? Também em concursos públicos, elas, né, vão ter a cota que elas conseguem se encaixar. Então, tudo depende de um laudo bem feito. Então, por isso que eu pensei, vou falar desse assunto, porque aí tem um grande, né, número de tempo para que elas consigam providenciar esse laudo e, a partir do ano que vem, consigam ter acesso a esses direitos. Claro, você falou do BPC, mas o BPC seria uma alternativa para quem não tem, né, contribuinte do INSS, Isso, né? Esse BPC seria para aquelas pessoas que são baixa renda, né? Ou seja, que recebem ali na família, se encaixando até 1/4 do salário mínimo, e daí a pessoa tenha o laudo também e consiga se encaixar. 1/4 a família ou 1/4 por pessoa, por membro? A família. A família. Isso. Somado tudo, tem que dar menos, tem que dar até 1/4. Isso. Né? Aí a pessoa consegue ter acesso. Mas como bem disse a doutora... Hoje vai dar 370 e alguma coisa, 360 e pouquinhos. Hoje 1.500 o salário mínimo. Mas é uma alternativa para quem não tem carreira, né? Para quem não fez, não contribuiu com o INSS. Isso, para quem não... Ou já tenha perdido a qualidade de segurado, né? Que a gente fala. Ou seja, a pessoa deixou de contribuir ou não está contribuindo também, né? São para essas pessoas. Então, hoje... Não é possível, vamos dizer assim, se a senhora tivesse que aconselhar um
uma pessoa que tem fibromialgia viu essa notícia, ficou super feliz e te procurasse. O melhor é deixar para fazer isso ano que vem. Ou vai tentar alguma coisa agora, no caso? Assim, dá para fazer os requerimentos, né? Tanto no administrativo, como as pessoas já estavam fazendo, porque, né, no administrativo, até ser judicializado, ano que vem já tem essa bonificação, né? Essa validade da lei. Então, de repente, se a pessoa já tem algum requerimento em andamento, ou se de repente tem consultas também para ser, né? Para consultar ali, fazer um pedido de um laudo, onde especifique ali quantas sessões de fisioterapia, quantas sessões de pilates precisa, para que no futuro, né, em uma negativa desse tratamento, consigam fazer a ação de tratamento e também consigam ter acesso aos benefícios. Porque o que demora é até marcar uma consulta, até conseguir um laudo bom. Nisso já se passou metade de um ano, né? Então, para conseguir providenciar essa documentação é bem burocrático. Né, um laudo perfeito ali que se encaixe nos critérios da ação de tratamento, quando a pessoa faz tudo pelo SUS, porque a gente sabe da demora, né, para conseguir o médico, para daí de repente pedir o laudo. Então, né, hoje ainda ela tem esse prazo que ela consiga fazer para o ano que vem ela tá com a documentação boa em mãos. E a gente sabe que a justiça é lenta, né? A gente espera que tenha uma agilidade com essa legislação e também com a aplicação da legislação. Ela também é cheia de coisas que às vezes não se identifica hoje, que passam a ser identificadas depois, né? E aí tem a regulamentação. Acho que essa lei não foi regulamentada ainda, ela vai ser regulamentada Ela ainda. agora tem o prazo de 180 dias para começar a ter a validade. Por isso que ela começa a valer ali no mês de janeiro. E aí eles regulamentam, ou seja, eles criam critérios e tudo mais, possivelmente vai ter alguma coisa ali, mas... Deixa eu aproveitar essa presença aqui, doutora, porque a gente está naquela fase agora de recuperação daquele dinheiro do INSS, né? Imagino que algumas pessoas têm te procurado, porque nem todo mundo entende como é que vai ser isso. Eu vi até, não sei se é o caso de Canoinhas, mas eu vi reportagem na TV de filas em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades, das pessoas entrando na fila para reaver os valores que foram roubados, né? Essa palavra, foram roubados do povo através da folha de pagamento de aposentadoria e pensão, por conta de sindicatos, né, que faziam o desconto sem autorização das pessoas. E agora está sendo ressarcido. A senhora está acompanhando isso para dar um aconselhamento para os nossos espectadores e ouvintes? Bem, tranquilo. Então, né, é importante verificar lá se o benefício houve o desconto lá no sistema do INSS da pessoa, porque se eu falar do meu INSS, né? Então, lá no sistema do INSS, tem uma opção lá, verificar descontos, né? Então, clica ali, se houve algum desconto, precisa fazer o requerimento, né? E assim, se não houver a contestação, porque muitas vezes o que acontece? Eles ligavam, confirmavam dados e a pessoa falava que era ela, dizia que sim e eles já colocavam para fazer o desconto. Então agora eles colocam esse pedacinho do áudio falando que houve autorização. Se acontecer isso, a pessoa precisa fazer ali contestar, de repente que não era isso que ela tinha entendido, alguma coisa assim. Aí vai caber a eles verificar a situação. Mas quando é tranquilo, que eles verificam que não tem nada, nenhum documento, né, que houvesse a comprovação desses descontos, ali no sistema do INSS eles já estão gerando o valor, né? Aí você dá uma olhada nos meses que foi descontado e se tiver tudo ok, você confirma e eles fazem a devolução. Mas ela não está sendo uma devolução única, né? Eles estão parcelando, né? Do meu cliente foi de uma vez só. Então não tem essa necessidade de entrar em fila. Quem está entrando em fila possivelmente desconhece essa forma de fazer, né? Dá para fazer tudo online. Tudo ali pelo sistema do INSS. Uma dica importante, porque senão tem muita gente que vai, ainda mais aqui em Canoinhas, né? O INSS ali você entra... Primeiro, você não sabe nem se vai ser atendido. E segundo, que você entra sem saber a hora que você vai sair, né? Porque, né, a nossa agência, a gente sabe o tanto de pessoas que procuram e acaba que daí... com tantas novidades, né? Super lota. Então, hoje em dia, o sistema do INSS, você consegue fazer tudo por ali, né? Tanto esse requerimento, você consegue fazer tudo online. E acaba sendo muito, muito tranquilo, sabe? Então, você vai colocar ali, né? Se houve o desconto ou não, você vai fazer essa busca, tudo dentro do sistema do INSS. Se você verificou que houve, você coloca lá que você desconhece. E daí, se eles não apresentarem a contestação,
avaliação, eles vão apresentar ali para fazer a devolução. Importante vocês terem, né? Se vocês têm um mínimo de intimidade com o celular, baixar o aplicativo Meu INSS, Isso. né? Que ali você vai entrar com o teu CPF, alguns dados. Isso, e a senha Gov, né? A senha Gov, tem que fazer. Que se acaso a pessoa não tiver ou não lembrar do e-mail, celular cadastrado, vai até o INSS e consegue retirar ali novamente, né? Para que ela consiga cadastrar daí no aplicativo. É claro, né? Depende muito do conhecimento que a pessoa tem na internet. Por isso que quem aí não tem muita intimidade, pede para uma pessoa de confiança, Isso. né? Um filho, um irmão, um neto, enfim, para fazer isso para vocês, para baixar o aplicativo, criar o usuário ali, né, com a senha Gov. Porque a senha Gov hoje não tem como escapar, né? Ela é necessária para uma série de coisas que você precisa fazer. Isso. E daí, assim, né? Se receber alguma ligação de que vai receber em dobro, de que precisa pagar alguma coisa, também isso, né? Muitas vezes não é verdadeiro, porque, né? Os golpistas estão aí com listas de pessoas que houve desconto. Então, cuidar com isso também. Sempre pedir para pessoas que são familiares, né? Que você tem confiança, tudo, né? Para que não haja, de repente, mais um golpe ali em algo que já foi retirado de vocês. Esses golpes têm sido, eu vi alguma coisa sobre isso, que eles dizem que conseguem agilizar, né, o processo e tiram uma parte desse dinheiro. Isso, mas não existe isso. Não precisa, digamos, nem de um advogado para fazer esse requerimento, né? Muitas vezes as pessoas, por não ter tempo ou até por não quererem se incomodar, procuram, mas não é necessário. Você pode fazer sozinho, ali direto no sistema do INSS, né? Verificando os descontos. Para a gente encerrar o assunto que é o do quadro de hoje, que é que a partir de 2026, então, pacientes com fibromialgia passam a ser considerados deficientes, né? Ou seja, passam a se enquadrar na lei que protege as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Queria que a senhora encerrasse dando uma palavra aí para quem sofre de fibromialgia dessa vitória, né? Sim, então, né, as pessoas que hoje têm fibromialgia já têm, né, direitos garantidos, conseguem fazer requerimentos, né, ali de benefícios. Hoje a gente sabe que é algo mais complexo, mas que busquem documentos, busquem a documentação, que a partir de janeiro, né, essa é uma grande vitória, todo mundo estava esperando por isso, que logo, logo vem coisas boas para vocês. Que bom, né, gente? É uma doença horrível e as pessoas merecem ter o mínimo de dignidade, isso, né, doutora? É a conquista. A gente, às vezes, vai trabalhar, tá com uma dorzinha de cabeça, tá com uma dorzinha de barriga, né? A gente já se sente indisposto, né? Aí tem que tomar um remedinho para tentar rebater ali. E aí a pessoa trabalhar com o corpo todo dolorido deve ser horrível. Todos os dias. E sem um remédio que alivie, né, inclusive, né? Não tem remédio que dê um total alívio, né? Obrigado, doutora Andréa. Obrigada, Ednei, mais uma vez. Prazer recebê-la, né? Venha mais vezes sempre.